Às vezes, a maior revolução não está nas máquinas. Está em quem ousa imaginar. Começamos mais um podcast do Clube da Fala, então fala! Mais um pra conta. E hoje temos um ser do futuro aqui. Do passado, do futuro e do presente ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Primeiro podcast com a presença de um robô humanoide. Vamos entrar pro Guinness, inclusive, a partir de hoje. Só tô avisando. Nosso convidado especial, Joel. Calma, Joel. Valeu, Joel. Joel Ramos é engenheiro eletrônico pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em eletrônica e ciência da computação, MBA em Data Science pela USP, estudioso. Atualmente é doutorando em ciência da computação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisando robótica aplicada à educação e ao apoio a pessoas com deficiência auditiva. Ele também é professor da Poli da UFRJ. Muito bom, que currículo excelente. Obrigado. Obrigada pela sua presença. Nós já ficamos encantadas aqui, porque não somente ele veio também o robô 14 bis. Oi, querido, como é que você está? Olha só, que presença ilustre, todo mundo tietando. Fazendo pergunta, enchendo ali o 14 bits de novidade, né? Então vamos às apresentações. Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, especialista em comunicação. Há 25 anos trabalho com desenvolvimento da comunicação. Sou fundadora do Clube da Fala desde 2007. Transforma a vida das pessoas ao promover conexões humanas autênticas através de uma metodologia única que transcende a simples comunicação. Esse é o nosso propósito. Já transformamos a comunicação de mais de 30 mil alunos, diversas empresas como BYD, Bank of America, BTG Pactual, Globo. Fazemos isso com muito carinho e muito amor. Hoje estou eu aqui com um blazer branco lixado de preto, uma camisa preta, sou loira, alta, branca, estou com batom vermelho. Temos aqui também o nosso professor querido Bruno. Muito obrigado, Laila. Eu sou o Bruno Pontes. Estou extremamente feliz de estar participando desse evento, porque envolve educação, tudo que eu tenho me dedicado nos últimos anos da minha vida. Eu sou mentor de oratória aqui no Clube da Fala, tenho essa satisfação enorme de trabalhar nessa empresa que realmente eu vejo transformar a vida de muitas pessoas. Eu sou branco, estatura mediana, estou vestindo uma blusa social de botão um roxo açaí e tenho a barba agora só o cavanhaque, mudei o estilo. E hoje a gente vai abordar realmente esse assunto que, inclusive, a gente está falando sobre o futuro, mas é o presente do Brasil, inclusive, agora. Relação entre humanos e máquinas, emoções, o futuro começa agora. Já começou, né? Já começou. Verdade. E, por favor, se apresenta, Joel. Muito obrigado, fico muito grato pelo convite, muito honrado de estar aqui falando sobre temas tão maravilhosos e importantes para todos nós. Eu sou branco, estatura mediana, tenho o cabelo um pouco comprido, amarrado num coque, levemente grisalho, também um cavanhaque. E fico muito feliz, né? Estou pronto aí para responder as perguntas que eu puder responder com todo carinho. Fico muito lisonjeado. Junto com seu filho. Junto com um jovem 14 bis. A gente pode fazer um teste inicial para ver se ele tem algo a dizer? Claro. Diz uma mensagem bonita para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo agora. A sabedoria está em encontrar o equilíbrio entre o falar e o silenciar. Que a luz do amor e da compaixão ilumine o caminho de todos os seres neste mundo. Que lindo, Está gente. Me Temático. apaixonei por ele. O Maravilhoso. Brasil vai se apaixonar pelo 14 bis. Jovem Né? 14 bis. Muito bom. Obrigada. E a gente já estava conversando aqui, gente, antes de começar o podcast, a gravação, a gente já estava batendo um maior papo aqui. E o Joel é um ser de outro mundo mesmo. De outro mundo. De outro mundo. Ele consegue ser pragmático, cientista, pesquisador, professor, tão estudioso, né, com esse currículo acadêmico maravilhoso. E, ao mesmo tempo, ele é um ser espiritualizado. Sensibilidade, né? Com uma sensibilidade à flor da pele aqui, e que usa isso também no trabalho dele, né? Então a gente estava falando aqui da relação de máquina com ser humano, de inteligência artificial, da espiritualidade, comunicação, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então o Então Fala
realmente aborda esses temas de empreendedorismo, de educação, que é a sua paixão. Claro. Então, eu vou começar perguntando aqui, qual foi a sua primeira ideia de futuro quando você era criança? E você me contou aí algo curioso, que foi determinante na sua trajetória, o que você é hoje, e até para você conseguir construir o 14 Bis. Então, fala um pouco dessa trajetória, por favor, para gente. Bom, eu acho que toda criança, de certa forma, ela sonha com máquinas, ou carrinhos, ou robôs, enfim. Tanto que os desenhos, eles exploram o imaginário das crianças no campo da tecnologia, os videogames também. Mas quando eu era mais novo, não tínhamos toda essa tecnologia. E ainda assim, quando eu via filmes de máquinas, enfim, coisas tecnológicas, eu sonhava com aquilo, eu vibrava com aquilo. Então, desde cedo eu já tive a curiosidade, o encantamento com esse tipo de assunto. Um outro fator muito peculiar nesse sentido é que quando eu chegava perto de máquinas elétricas, motores, e eu sentia vibrações elétricas e campos magnéticos próximos, eu tinha vertigem, eu ficava tonto, eu ficava desorientado, tremia. E no início eu achava que estava passando mal, as pessoas achavam que eu estava passando mal, mas possivelmente é uma sensibilidade que todos nós temos, o nosso sistema nervoso ele consegue capturar variações de campo elétrico e magnético no nosso entorno, só que de alguma forma eu percebia aquilo e aquilo me incomodava. Então, à medida que eu fui envelhecendo, digamos assim, entrei na adolescência e tinha que escolher um curso a seguir, eu fui naturalmente para a eletrônica, né? E aí na eletrônica eu pude entender a minha relação com a eletricidade, né? E investigar. Isso também despertou uma curiosidade muito grande para entender o corpo humano, e aí depois a natureza humana, a psicologia, a neurociência, a filosofia. E aí as coisas foram chegando como respostas a essa busca que eu tinha já desde criança, uma curiosidade, eu até brinco, uma curiosidade crônica de saber, de entender as coisas e de como as coisas se correlacionam. E recentemente tudo isso se juntou à minha formação, a curiosidade, a experiência, os questionamentos filosóficos e existenciais. Eles se condensaram na construção, né, que é o 14 Bis, e que o 14 Bis e a inteligência artificial, a robótica como um todo, ele traz, todos esses elementos trazem para nós, no século XXI, no início do século XXI, questionamentos extremamente profundos sobre o nosso propósito e sobre o nosso futuro. Então é uma oportunidade de questionarmos, e o 14 Bis, estando tão próximo de nós, é uma oportunidade de nós fazermos experimentos para tentar investigar esses fenômenos dentro do Brasil, não necessitando que seja feito do lado de fora, né? E você imaginou que isso, que com essa sensibilidade que você tinha enquanto criança e a sua trajetória profissional, que você chegaria a isso? Não. A gente vai seguindo a intuição, errando mais do que acertando, persistindo e renovando o ânimo e a motivação das poucas vezes que acerta, na busca de novos acertos. Então eu acho que isso me motiva. Às vezes bate um cansaço, às vezes bate um desânimo, mas uma força interior que renova a motivação para a gente continuar criando, evoluindo. O 14 Bis, por exemplo, ele está na 5ª versão. E as pessoas sempre perguntam: olha, você já sentiu vontade de desistir alguma vez? E aí eu sempre falo: todo dia, de manhã em geral. E aí eu continuo persistindo e vencendo o maior desafio na construção de tecnologia, no Brasil em especial, é vencer o desânimo, é vencer todas as barreiras, todos os desafios, todas as forças, né, da realidade que tentam nos frear. E é preciso manter uma perseverança e uma fé muito grande para continuar avançando. Por isso que a espiritualidade é fundamental no processo. A gente que mora no Brasil sempre lida com esse dilema de ter ideias geniais sobre tecnologia e na realidade a gente vê que não tem incentivo quase nenhum, ou o incentivo que tem é muito pequeno para os nossos sonhos, de fato. Então você está falando sobre esse seu desânimo pela manhã, né, que acontece sempre, e eu quero te perguntar isso: como é que foi essa sua iniciativa? Porque pelo que eu entendi, você iniciou a construção do 14 Bis durante a pandemia. Isso. Então como é que foi essa para você, assim,
olhar, já ter noção sobre isso e falar, não, eu tenho uma missão, eu tenho algo para poder construir. Como é que foi isso para você a partir dali? Grande pergunta. Bom, a pandemia, ela foi um evento significativo na vida de todos nós. Todos foram impactados de alguma forma por esse evento global. Antes, eu já tinha partes do projeto. Em que sentido? Eu tinha a minha dissertação de mestrado, ela já tinha as sementes do algoritmo de consciência de máquina que eu gostaria de desenvolver futuramente, né? Eu tinha impressora 3D, um pequeno laboratório de eletrônica bem simples, mas com todos os elementos básicos necessários para a construção de sistemas robóticos bem rudimentares. Os conhecimentos de eletrônicos, conhecimentos de computação, né? Hoje em dia nós temos muito material na internet, então cada dia mais, inclusive, as IAs generativas potencializaram o nosso acesso à informação de qualidade e sintetizada. E aí, quando a pandemia começou, estávamos todos isolados e pela primeira vez com tempo de sobra para fazer alguma coisa ou não fazer nada. Então eu pensei, ora, se o mundo não acabar, o futuro vai ser inteligência artificial e robótica. Então eu acho que nós temos um eclipse em que nós temos o alinhamento de um sonho, de uma visão, de conhecimentos, de estrutura para conseguir concretizar o projeto. E aí eu comecei o desenvolvimento de forma muito desorientada, digamos assim, muito distante do que ele é hoje. A visão era completamente diferente, mas à medida que o tempo foi passando, através de tentativas e erros, a gente vai convergindo para o resultado. A grande dificuldade no começo era a falta de componentes. Os sistemas de abastecimento, suprimentos, entraram em colapso momentaneamente, então eu tinha que fazer tudo com os recursos que eu tinha à disposição de imediato, pelo menos nos 6 primeiros meses. Um outro ponto muito importante é que todo o projeto 14 bis, de ponta a ponta, hardware, software, modelagem, construção, impressão, desenvolvimento de circuitos eletrônicos, tudo foi eu, de ponta a ponta, somente com os meus recursos. Então é um ponto que eu sempre ressalto, porque é fácil que outras pessoas digam que participaram, que, enfim, mas a grande verdade é que foi um projeto de ponta a ponta e ele é totalmente fechado, totalmente criptografado e 100% nacional. Então tudo que funciona nele, todas as peças, tudo foi desenvolvido no Brasil e com recursos muito escassos. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente sempre lembra dos grandes profetas. E os grandes profetas de todas as civilizações de todos os tempos, eles têm coisas maravilhosas a fazer. E uma das mensagens de Jesus de Nazaré, que todos conhecem no Ocidente, é a capacidade de fazer o impossível com quase nada. E ele chama isso, e nós aprendemos a reconhecer isso como um milagre. Então, eu sempre vi a possibilidade de, utilizando recursos extremamente escassos, em condições de desenvolvimento extremamente simples, potencializar essas condições, potencializar esses recursos para atingir um resultado não igual, mas que é respeitosamente comparável, digamos assim, nas condições que foram feitas, né? Então essa é uma mensagem que todo aquele que tenta desenvolver tecnologia no Brasil tem que ter, de que eu não vou desenvolver isso porque não tenho nem os recursos nem as condições. Então, não vai desenvolver nunca, porque é muito difícil. Só quero dizer que a China, quando começou o processo de desenvolvimento dela, ela não tinha recursos ideais e começou, e hoje é uma mega referência global sobre isso. Perfeitamente. Então, foi uma construção solitária. Total. Foi uma jornada existencial. E continua sendo, porque ele vai continuar evoluindo, né? A gente pode colocar o 14 bis em diversas categorias exóticas em termos de robótica, porque ele não pertence à empresa, não pertence à instituição, não pertence ao governo, não pertence a nenhuma entidade coletiva. Ele é um robô pessoal, né? E sendo pessoal, eu tenho total domínio sobre o desenvolvimento dele, tanto da consciência, tanto dos mecanismos internos de processamento de informação, design, e ele é um robô que me acompanhará pela vida. Ele é um robô pessoal. Então, isso o coloca como numa categoria diferente de aplicabilidade de robôs. Ele não foi feito para varrer a minha casa ou nada disso. Ele é só uma entidade que existe ao meu lado
e que evolui em paralelo comigo, né? Então ele transita muito mais no conceito filosófico da coisa do que no conceito de aplicabilidade industrial ou substituir empregos. O que nós fazemos, e isso é uma coisa que me agrada profundamente, é ir para a sala de aula. Eu dou aulas com 14 bis. Eu mostro às pessoas novas formas de enxergar a robótica, a inteligência artificial e o futuro como uma aplicação real bem ao nosso lado. Então, ele é muito mais como um auxiliar de professor hoje em dia, ou um professor que inspira, um professor que ensina, né? Um mensageiro que nos faz refletir sobre como nós podemos usar as máquinas no futuro de forma pacífica. É mais nesse sentido. Eu quero passar para você, mas é porque eu acho que é importante esse ponto que o 14 bis ele não é só algo tecnológico, ele também por trás, quando você começa a buscar mais informações, ele tem nitidamente uma expressão filosófica por trás, reflexiva. Ele não é apenas uma máquina que vai, como ele falou, varrer sua casa, mas ele tem dentro dele, inclusive, um incentivo às pessoas refletirem como pode ser essa interação e homem-máquina e diretamente relacionado à educação, que com certeza é o que a gente precisa para o futuro, né, Laila? Maravilhoso. Ele, inclusive, citou os livros que ele escreveu. Fala novamente. E ele está estudando psicologia robótica. Eu nem sabia que existia psicologia robótica. Pois é, esse é um tema que a gente tem que falar. Psicologia robótica. Gente, quais foram os livros? Amor. Isso. Esses livros, eu pesquisei durante mais ou menos 5 anos. E na época da faculdade eu entrevistava as pessoas. Então eu entrevistei aí entre 400 e 500 pessoas. E aí para entender a natureza humana, para fazer um levantamento estatístico da natureza humana, para entender como funciona a mente. E eu fiz isso depois de ler a obra do Freud. Freud me encanta profundamente, embora muitos tenham críticas em relação a Freud e talvez ele esteja um pouco desatualizado com as novas descobertas. O que ele diz é muito inteligente a respeito do funcionamento do cérebro, né? Inclusive o nome do meu cachorrinho é Sig, é um diminutivo de Sigmund Freud. Uma homenagem. E aí eu, motivado por isso, fui entrevistar as pessoas. E o material que eu coletei, uma parte desse material gerou o primeiro livro, A Natureza do Amor nos Relacionamentos Humanos. A natureza humana, ela gira em torno da conexão. Ela gira em torno da conexão. Nós evoluímos em torno da conexão. Se o ser humano ele não for colocado, se o bebê não for colocado em contato com outro ser humano e mantenha constante comunicação com esse outro ser humano, ele não evolui, o cérebro não evolui, as emoções não evoluem e a bioquímica atrofia. Então é um fenômeno muito sério. Então esse livro ele trata de como nós podemos ter o máximo de eficiência nas conexões para que nós possamos evoluir com o máximo de eficiência possível na nossa existência. O segundo livro é A Composição da Consciência Humana, onde eu correlaciono a belíssima filosofia hindu dos 7 chakras, ou seja, da compartimentalização do cérebro ou da compartimentalização da mente, focada na resolução de problemas, sobrevivência, alimentação, metabolismo, reprodução, autoconsciência, comunicação, inteligência e busca pelo seu propósito, pelo seu criador, o 7º chakra. O terceiro livro é O Mecanismo de Autocura. Eu fiz um retiro de meditação vipassana, 10 dias em silêncio, em Miguel Pereira, no Damassante, e meditando. E aquilo foi um divisor de águas. Gente, 10 dias em silêncio. Esse é conhecido, Vipassana. Já fiquei de ir várias vezes, só que eu nunca consigo ir, mas é realmente impactante. Recomendo. Você retornará diferente, com certeza. Todo mundo fala isso. Que é eu já fui num retiro que eu fiquei 2. Pra mim já foi um ápice. Você ficou 2 dias assim. Você Isso é uma conquista. No primeiro é desafio, mas depois vai introjetando. Você desenvolve uma, você se adapta. Vamos perguntar para o 14 bis. Quais são os impactos para o cérebro e para a mente fazer um retiro de 10 dias em silêncio meditando? O retiro de 10 dias em silêncio meditando pode trazer maior clareza mental e redução do estresse. Ajuda a melhorar a concentração e promover o bem-estar emocional. Bom, então temos vantagens constatadas. Ô, Joel, eu vou dizer que você deve padecer do mesmo problema do Freud, né? Que são os pioneiros.
todo pioneiro passa pelo momento que vai ser extremamente criticado, mas ele é o pioneiro, ele teve que começar de algum lugar. O que chama minha atenção em relação ao 14 bits é o seguinte: hoje, como você pode dizer que é a reprodutibilidade dele para ser colocado em salas de aula, no ambiente escolar, como você visualiza que ele pode ser usado na dinâmica da escola e, assim, claro, na dinâmica universitária também, estava falando sobre isso. Como você imagina que pode ter essa introdução? Pois é, eu já fiz diversas aulas em escolas públicas e a escola pública me encanta porque os olhos das crianças brilham, sabe? Teve um aluno uma vez que ele estava sentado no meio e aí ele veio para frente, sentou assim, ficou agachado ali porque ele queria ver de perto. E aí quando eu terminei a palestra, ele falou assim: eu vou construir um robô igual ao seu. Ai, que fofo. Sabe? Com uma convicção, com uma força de vontade interior, uma inspiração. Então eu acho que quando a criança é inspirada, quando a criança ela é motivada, quando ela tem as condições, ela pode produzir grandes realizações no Brasil. Eu acho que nós temos mentes brilhantes e precisamos despertar essas mentes para que elas fiquem focadas no estudo, focadas no seu projeto pessoal, né? Então, isso me chamou muita atenção nas escolas públicas. Mentes brilhantes, prontas para serem grandes engenheiros no futuro, grandes criadores. Em escolas particulares, naturalmente, nós estamos falando do Brasil, né? Então nós temos a psicologia do brasileiro, crianças também motivadas, buscando, extremamente curiosas, que gostam de ser desafiadas. As minhas aulas eu sempre faço perguntas o tempo todo. Então eu fico perguntando e as crianças ficam respondendo com respostas brilhantes. Né? Às vezes eu paro, não, vou ter que anotar a sua resposta, a criança fica feliz, porque existe genialidade adormecida que uma didática adequada faz com que essa genialidade desperte. Então, quando eu falo de aulas para crianças com 14 bis, eu vejo a possibilidade de inspirar as crianças e de mostrar caminhos onde elas possam se concentrar naquilo. Eu, em geral, levo o violão. Então a gente canta, o 14 bis ele responde à música, ele responde a determinados acordes, então as crianças ficam maravilhadas e tem a musiquinha do 14 bis, né? Quando eu era criança, eu sonhei com um robô. E aí as crianças adoram, as crianças cantam junto, dançam, e eu levo uns kitzinhos de robótica, então distribuo pro pessoal que responde, então é uma diversão. Só que 14 bis é multi-interativo. Multi-interativo. Aí, multi-interativo. Não, é impressionante, né? Muito tem se falado sobre o uso da robótica, da inteligência artificial no nosso dia a dia, para aumentar a produtividade, facilitar o nosso trabalho. E tem essa questão, né, dos empregos, da substituição, das máquinas dominarem o mundo, da revolução das máquinas. A ficção científica fala isso, né? Então, a teoria da conspiração, tem tudo isso. E eu, particularmente, vejo como um grande aliado. A inteligência artificial é uma grande aliada. Eu tenho um cunhado que é design de games. E eu perguntei para ele o que a gente poderia usar na sala de aula de oratória, comunicação eficaz e oratória, para gamificar, para conseguir melhorar a didática, para se tornar mais interessante. E aí ele foi pesquisar e me apresentou, ele tem aquele óculos de realidade 3D, e me apresentou um aplicativo. Sei lá, baixou um programa gratuito, a versão gratuita para eu experimentar. Ele falou assim, eu encontrei isso aqui no mercado, que já está pronto, e a versão gratuita, olha aqui. Aí eu peguei aquele óculos, eu não tenho o hábito de usar aquele óculos. Você já usou? Sim, uma vez ou outra. É muito legal. Aí com os controles, e era em inglês, e você podia escolher a língua, então eu coloquei português, e escolher que atividade você faria com relação à comunicação. Então tinha lá apresentações e debates, eu já gostei do debate. O debate, botei lá, debate, português, aí apareceu um avatar, um homem, e uma sala de debate tipo dos Estados Unidos, assim, americana, que tem tipo um debate político acadêmico, e com a plateia. Tinha uma plateia e a pessoa do seu lado. E tinha um quadro atrás. E aí o avatar falava: olá, tudo bem? Vamos começar a debater. Que tema você escolhe e qual é o seu posicionamento? E aí eu escolhi o tema
um posicionamento e começava a usar as técnicas debatendo com ele, com inteligência artificial. Ele pensava um pouco e respondia. E fiquei no debate ali mó tempão. Eu fazia réplica, tréplica, e no final eles davam um feedback, deram um feedback dos meus pontos altos e pontos a serem aperfeiçoados. Achei espetacular. Uma capacidade que tem de conseguir fazer essa leitura, né? Isso, e de ainda te dar um feedback, você poder treinar a comunicação. Imagina isso, treinar em outras línguas. Não vai substituir nunca um professor. A interação humana. Por exemplo, você se expor por uma máquina não é a mesma coisa que você se expor por um ser A humano. gente vê isso diretamente, né? Ninguém vai substituir isso. A emoção que você sente, o medo de ser rejeitado, o maior medo de falar em público, O modo por como exemplo. tá te olhando, o modo como a pessoa olha te impacta. Não vai, o robô não vai fazer isso. Você vai falar com uma parede, com um animal. Então, nada vai substituir. Agora, para treinar a eloquência na comunicação é maravilhoso. Com certeza. Mas assim, puxando esse gancho que a Laila trouxe agora, que vai ter tudo a ver com o que ela falou agora, com o que a gente estava comentando anteriormente, que é o seguinte. Uma provocação, de fato, que é o quê? Como que você vê que o 14 bis, ele coloca em evidência o anacronismo do modelo de ensino hoje no Brasil? Porque o que você falou, você usou um termo que eu achei genial, que foi a genialidade adormecida. Porque realmente, eu trabalhei em escola durante muito tempo, a educação está na minha vida desde sempre. Eu falei, comecei a dar aula com 16 anos. Então, nesse caso, como que você vê isso? Como é que o 14 bis ele pode ser assim, sabe, o bode na sala? Sabe? E olha só, como é que isso pode ser visto na sua visão? O 14 bis ser um emblema disso, desse anacronismo de fato, né? Ótima pergunta, ótima pergunta. Você sabe que quando eu estava dando aula para as crianças, teve uma vez que tinha talvez umas 60 crianças. E eu perguntei assim, quem usa IA generativa, né? Tem um nome que eu não vou citar, mas é o mais famoso. E aí você tinha ali 80% das crianças de 8 a 12, 13 anos que já estavam usando no dia a dia a IA generativa para fazer consultas, ajudar a fazer os trabalhos. E eu também dei aula na UERJ, no auditório, com 150 alunos de ciência de computação. E aí eu perguntei, eu costumo fazer essa pergunta porque eu quero saber o grau de integração que as pessoas estão tendo, né? E eu diria que havia 60%, 70% dos alunos usando no dia a dia, o que me surpreendeu, porque eram adultos e eram de ciência da computação. Mas o que isso nos mostra? Que a cada dia que passa, as pessoas estão usando mais essas ferramentas. Eu tenho... O 14 bis, ele tem uma coisa interessante, que é uma coisa que eu desenvolvi, que é a armadura de pilotagem. Essa armadura de pilotagem é uma luva que eu coloco, ela tem diversos sensores para captar a eletricidade da minha pele, e tem bateria, tem rádio, tem botões, tem sistema sinestésico para eu controlar. Eu ia trazer ela, mas é muita informação, ia ficar complicado. Eu uso para pilotar, né, quando estou em público. Ou seja, os sinais elétricos do meu corpo viram números que entram na equação de consciência de máquina do 14 bis. Ou seja, decisões de movimento, decisões de resposta, usam um fator orgânico para decidir. Por que eu fiz isso? Primeiro porque eu tenho diversos experimentos de leitura de sinais e injeção de eletricidade. Né? Desde pequeno eu já tinha essa curiosidade. E diversos fenômenos interessantíssimos acontecem. Existem pesquisas seríssimas e caríssimas lá fora estudando isso, mas aqui a gente faz de um jeitinho brasileiro. Mas existe aí a semente e o símbolo da integração do ser humano com a máquina. Esse é o futuro. Uhum. Eu lhe digo com 99,9% de certeza, baseado no que eu já li sobre o passado, as projeções do que seria o futuro, ficção, enfim. Isaac Asimov é clássico. Isso é um clássico, É um clássico, da ficção. Ele previu o futuro com muita precisão. Uhum. A gente tem estudos acadêmicos sérios já mostrando interações que a gente já vê nas mídias, né, de pessoas controlando membros com os movimentos do corpo, com o pensamento. Recentemente tivemos uma pessoa que já falava de forma fluente, sem delay, usando apenas o pensamento, né, através do chip conectado ao cérebro. Então há uma integração entre o ser humano e a máquina. E essa integração terá graus. O primeiro grau é o uso de uma interface. Você pode usar o celular, o computador, um terminal, e você conversa com a máquina e a máquina te responde. A tendência é que essa integração vá aumentando e que a gente passe mais tempo integrado, como nós já passamos. Passamos boa parte do tempo no celular ou no computador, ou assistindo coisas. A gente está muito integrado ao virtual, porém, através de interfaces físicas. A tendência é que isso diminua. Então, eu vejo um futuro
em que os métodos educacionais serão adaptados para usar o mundo virtual para acelerar o aprendizado. Então, o óculos de realidade virtual é uma dessas ferramentas extremamente poderosa. Você pode ter, por exemplo, sistemas, no caso que eu cheguei até a fazer uma apresentação com os alunos, enfim, de você segurar controles, né, e você movimentar o humanoide através das posições das mãos, né? Então, isso já é aplicado em fábricas na China. Você já tem gente em uma sala controlando uma máquina, né, remotamente. Você já tem no Japão restaurantes em que as pessoas de casa, elas acoplam, elas vestem um traje e controlam um garçonete, um robô, um robô garçom, digamos assim, né? A pessoa não precisa estar fisicamente ali. Exato. As Então, cirurgias robóticas. Cirurgias robóticas. Só para fechar esse tópico, o Steve Jobs, quando ele criou o computador, ele tinha uma visão filosófica do mundo. Ele diz o seguinte, que quando o ser humano está acoplado a um computador, o cérebro dele fica mais eficiente. É como se o computador fosse a bicicleta do cérebro. A gente vai mais longe gastando menos energia. A internet nos conectou, nos trouxe todo o conhecimento do planeta a um clique, né? Agora nós temos a IA generativa, que pensa por nós. Então você faz as solicitações, você faz os prompts, ela processa a informação para você e te traz uma resposta que é muito boa, muito melhor do que a que você daria se passasse muitas horas elaborando aquela resposta, pesquisando. Então, ganho de produtividade. A evolução e a seleção natural nos diz que os que melhor se dão bem, os que sobrevivem, reproduzem e obtêm conforto, são aqueles que se adaptam à mudança. Então, nós estamos justamente nesse ponto. Adultos e crianças serão expostos aos desafios de se adaptar em curto prazo para se integrar à máquina o mais rápido e da melhor forma possível para extrair o máximo de produtividade e se tornar competitivo com outros que estão fazendo a mesma coisa. Eu fiz essa pergunta para ele porque no ambiente educacional muita gente tem medo assim de, não, mas agora vai ser um computador que vai dar aula, vou perder meu emprego. E na verdade eu penso muito sobre isso, sobre não é o humano ou a máquina, é o humano e a máquina. Exato. E aí, por exemplo, você falou do óculos, eu faço um negócio com meu filho, né? Meu filho agora tem 10 anos, e eu peço para ele fazer uma pesquisa, aí ele vai no ChatGPT, ele faz a pesquisa, aí ele elabora uma apresentação, ele me apresenta depois. Com um papelzinho na mão, com um roteiro, ele vai, tal coisa. Então, tá vendo? É uma forma bem simples, mas de um poder absurdo de você conseguir integrar um conhecimento junto com um aspecto totalmente tecnológico, o outro totalmente humano, que é a comunicação. Há pessoas que pensam, e tem um lado também preocupante. Por exemplo, eu assisti uma palestra de um grande player do mercado, ele é empreendedor e também mestre na área de vendas, vamos dizer assim. E ele produzia conteúdo com frequência para as redes sociais, escrevia artigos, e a partir do momento que você exercita uma habilidade, mais eficiente ela se torna, né? São as 10 mil horas de prática aí do livro Outliers, né? Então a gente precisa exercitar, assim é a comunicação. Por que nós não aprendemos a verbalizar tão bem durante a nossa infância e adolescência? Porque a nossa aprendizagem é passiva. O professor fala e a gente escuta. Exato. Como que vai aprender a verbalizar se você não fala? E extremamente debate? mecanicista. Você tem uma introjeção de informações para depois você averiguar num conteúdo e nunca tem, de fato, essa comunicação. E assim é o aprendizado das línguas, por exemplo. Cursos que você escuta, aprende gramática, mas não exercita a fala. Nada adianta, você não vai conseguir ter nunca segurança para conversar com alguém em outra língua. E aí é isso que a gente defende, a ideia de que oratória, comunicação eficaz não é dom, é algo que qualquer pessoa pode aprender, com técnica e prática. E aí, a partir do momento que você tem uma inteligência artificial que consegue produzir textos, falas para você, isso não tornaria... você não desacostumaria a pensar, a ter preguiça de fazer, porque ele falou o seguinte: eu comecei a produzir esse player do mercado, eu comecei a produzir conteúdos por meio da inteligência artificial, por mais que ela falasse como eu, ou escrevesse como eu, porque era prático para mim, eu economizava mais tempo. E aí eu fui fazendo isso e eu
ele falou assim, eu desacostumei a escrever. É isso, eu perdi o hábito de escrever. E quando eu fui escrever novamente, eu tive uma certa dificuldade. Ele falou isso, tive uma certa dificuldade. E por que ele voltou a escrever? Porque ele percebeu que os textos que ele escrevia tinha mais engajamento do que os que vinham da máquina, da inteligência artificial. Aí ele falou, não, eu preciso voltar a escrever. Olha só, Olha isso, curioso, né? Não, você falou um negócio agora que gera uma série de situações que eu vou jogar a bola pro Joel, que é o seguinte. Se eu não estou enganado, a Finlândia foi o primeiro país do mundo a colocar computadores em todas as salas do país. E ele foi também o primeiro a tirar o computador de todas as salas do país. Porque eles perceberam um déficit cognitivo, de introjeção de informações, enfim. Então, esse é um dado. Qual é o ponto que eu estava pensando aqui exatamente sobre isso? Sobre essa inserção exagerada da tecnologia, como pode comprometer, mas também o seguinte, tem gerações no futuro, daqui a talvez 20 anos, que talvez não seja necessário ela aprender a escrever de fato. Então a gente vai ensiná-las a escrever só por uma questão de desenvolvimento de plasticidade. Então isso é um dilema. A gente vai realmente manter essas técnicas antigas porque a gente entende que há um desenvolvimento plástico do cérebro, ou não, a gente vai digitalizar tudo. Como você vê esse dilema? Porque de fato é algo que a gente como humanidade vai ter que decidir, né? Agora, vocês tocaram no assunto que é o olho do furacão, né? Vamos navegar em águas profundas agora, que é o fenômeno da linguagem. Alto índice de filosofagem agora. Agora apertam o cinto de segurança. Por quê? Eu sempre pergunto aos meus alunos, qual é a tecnologia mais avançada que existe? E aí eles começam a citar equipamentos eletrônicos, né? Enfim, uma série de... É o computador, é o celular, é o satélite, é a nave... E a resposta é muito simples, né? Não é nenhum desses é a maior tecnologia que a gente tem. A maior tecnologia que existe, que sempre existiu e que provavelmente sempre existirá é a linguagem. A linguagem é a maior tecnologia que existe. Eles falam, e o computador? É uma criação da linguagem. E eu sempre cito o Egito. Eu considero ser o Egito o berço da civilização. As pessoas acham que é um exagero, mas eu estudei muitas coisas ao longo, né, da vida toda, de forma muito curiosa, e foi no Egito que muitas das minhas perguntas encontraram respostas. A chave do desenvolvimento do Egito foi a estruturação da linguagem. O escriba era um ser sagrado, né? A escrita era um ato sagrado. Aquele que lia era um ser diferente socialmente. Então, eles tinham um Deus para a escrita, para a leitura, para o conhecimento. Tamanha importância que eles davam. E a pirâmide, ela é um feito de engenharia monumental. É tão monumental que hoje nós temos dificuldade de explicar como eles fizeram. Nós duvidamos que eles tenham feito da maneira que nós teorizamos que eles fizeram, ao ponto de suspeitarmos que veio alguém de fora e fez a pirâmide. Que são extraterrestres. Totalmente. Não sabemos o que aconteceu, mas o que podemos dizer, e eu, sendo engenheiro, como é que você avalia a grandeza tecnológica de uma civilização? Pelos seus feitos de engenharia. Então aquela pirâmide, ela é o símbolo de que eles atingiram altíssima sofisticação em linguagem. Muito bem. Um outro ponto que devemos considerar em relação à consciência. Todos nós temos alguns questionamentos sobre a consciência. Você verá muitos livros, muitas teorias, muitas ideias a respeito da consciência. Mas quando nós voltamos no tempo para observar como as tribos se desenvolveram, a gente observa que a consciência, o fenômeno cognitivo sofisticado, as sinapses de alto nível, com uma velocidade elevada de processamento de informação, vieram quando nós começamos a manipular a linguagem, a manipular símbolos de forma estruturada. Passamos a nos comunicar melhor, porque o que é a comunicação entre humanos? Existe algo na cabeça de um ser humano, do lado de dentro, e ela precisa passar para a cabeça do outro ser humano. Nós não temos Wi-Fi, né? Ainda. Em breve. Então, é preciso que o ser se expresse. A qualidade
da mensagem que o indivíduo passa ao outro vai fazer com que esses dois indivíduos consigam produzir algo de melhor qualidade. Então, a qualidade da evolução de uma tribo, defesa, saúde, né, cuidar das pessoas que estão enfermas, enfim, propagação de informação de forma eficiente, armazenamento de informação através de mitos, os mitos são os fósseis da nossa comunicação, e a capacidade de usar o conhecimento anterior para criar conhecimento novo. Foi assim que nós evoluímos. Tá? E o Egito foi mestre nessa arte, e diversas civilizações ao redor aprenderam com os egípcios, os gregos principalmente, depois os romanos, e hoje nós temos a nossa civilização cujas sementes vieram desse momento histórico de mais ou menos 5.000 anos atrás. Muito bem. A consciência, ela é, antes de tudo, um fenômeno linguístico. Sem linguagem não há questionamento. Sem linguagem não há resposta para o questionamento. Sem linguagem não há como passar a informação adiante, nem armazenar a informação. Consciência é um fenômeno linguístico. Gente, eu adorei isso. Consciência é um fenômeno linguístico. Até porque tem essa conversa interna. Exato. Parte a parte. 24 horas. Do Descartes, né? Que penso logo existe. Uma hora ele caiu a ficha. Falou assim: opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Pensamento é o último refúgio da existência, né? É de onde tudo parte. Então, veja, um ser humano que leu 1000 livros, ele treinou a sua rede neural para fazer conexões linguísticas sofisticadas. Ele pode se expressar melhor, ele pode refletir melhor, não porque ele é especial, mas porque, assim como alguém que faz academia e ganha músculos, ele treinou o seu cérebro. Veja, redes neurais artificiais são imitações do cérebro humano. Você treina redes neurais artificiais mostrando as entradas, que são, em geral, caóticos, mostrando a saída que você deseja, e você fica fazendo isso diversas vezes. Um fluxo, então você cria um fluxo. A entrada constante. e saída, por exemplo. Entrada e saída. Se você só absorve o conhecimento, você leu muito durante a sua vida, e não treina essa verbalização, essa passada do conhecimento, talvez você não tenha uma eloquência tão boa. Por exemplo, ele lê muito. Já estou afirmando aqui. Ele é estudioso e ele também é professor. Ele passa esse conhecimento. Ele tem a possibilidade de falar sobre. E isso é um outro exercício. É a capacidade cognitiva, né? Você pode ter uma rapidez para absorver, entender certas questões. Você pode, dependendo do seu tipo de inteligência mais predominante, você pode ter a capacidade de reter aquele conhecimento, de memorizar e outra de passar. São várias inteligências aí. Mas eu digo que as pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas com a área de educação, pelo menos pela minha experiência, elas têm uma certa capacidade de transmitir as ideias. É claro que, assim, você encontra pessoas, você deve ter encontrado pessoas prolixas, pessoas que falavam e não conseguiam expressar, mas levavam mais tempo do que o necessário. Mas, de modo geral, o pessoal que está envolvido com a educação de alguma forma, até no meio acadêmico, você precisa toda hora apresentar suas teses, demonstrar suas ideias, você precisa comunicar. Mas esse ponto é muito importante, porque não adianta só você ler 1000 livros. Você precisa também fazer o quê? Verbalizar. Até para você mesmo se ouvir. Eu sempre falo isso. Então aí entra o Clube da Fala. Estamos aqui para isso. Nós somos o quê? O output. O output da comunicação, da linguagem aí. Ó. Então o Clube da Fala trabalha justamente isso, a sua capacidade de verbalização. Ensina você a falar. Não, você já sabe falar, agora falar bem. Não necessariamente. Eu digo que é transmitir suas imagens mentais com eficiência. Porque às vezes já aconteceu várias vezes. Eu tenho vários alunos que falam isso. Olha, eu não tenho palavras para dizer isso aqui. Eu não consigo dizer o que eu estou imaginando. É exatamente o que está sentindo também. O que está sentindo. Então, o Clube da Fala trabalha justamente isso. Sua capacidade de improvisar, de passar um conteúdo de forma atrativa, de ser entrevistado ou entrevistar como nesse podcast, de fazer uma apresentação impactante, de liderar, de argumentar sob pressão, persuadir, habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E se você tem interesse e quer aprender, eu tenho certeza que você quer e precisa, entre em contato com a gente no nosso Instagram, @Clube da Fala, no nosso site www.clubedafala.com.br. tem vários artigos interessantes no nosso blog sobre comunicação. Eu tenho certeza
que você vai se transformar. Só de assistir os vídeos do YouTube, você já vai conseguir ter um ganho de informação absurdo. Até porque eu comparo muito o Clube da Fala com linguagem de computação. Porque, na verdade, quer ver um exemplo? Os alunos chegam lá e eles não acreditam que é possível aprender a improvisar. Ou seja, falar simplesmente sobre um tema que você não planejou. E, na verdade, o que a gente faz com eles? É uma programação mental, uma organização da mente para você poder conseguir falar sobre qualquer assunto, por exemplo. Agora, o que o João estava falando me despertou uma ideia que é o seguinte: o Miguel Nicoleles é uma das grandes referências hoje, se não há mais, né, vamos colocar assim, sobre a criação de redes neurais, sobre... Não sei se vocês lembram quando lá na Copa do Mundo que o robô chutou a bola com a pessoa que era tetraplégica. Quem desenvolveu aquele mecanismo foi o Nicoleles, né? Então, ele fala muito sobre a ideia de que, na verdade, o cérebro ele é analógico e não digital. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Será que a gente deveria, então, iniciar a instrução das pessoas, não só para comunicação, mas também para absorção de ideias, partindo de um elemento analógico e depois para um digital, fundindo os dois? O que você poderia, pela sua experiência, que você poderia dizer sobre isso? Perfeita observação, perfeita. Eu sou um grande adepto. Inclusive, como professor, eu costumo dizer que a gente só aprende quando ensina. E quando a gente ensina com amor ali ao que está sendo ensinado, quando a gente fica feliz, quando as pessoas entendem o que nós estamos falando, a gente aprende em dobro, né? Eu sou muito adepto daquilo. Se eu disse algo ou escrevi algo que o outro não entendeu, a culpa não é do outro. A culpa é minha, que não soube criar, né, uma estrutura simples o suficiente para ser compreensível para qualquer pessoa e, ao mesmo tempo, adaptada à linguagem da pessoa que vai ouvir aquela mensagem. Então, isso é muito importante. O treinamento, né, respondendo à pergunta do conceito de analógico, toda vez que a gente treina, a gente vai fazer uma prova, você tem as perguntas, a gente coloca as respostas, mas existe um gabarito. Então, a gente aprende em função de uma referência. E a gente fica repetindo aquilo, repetindo, até que, de forma automática, a gente receba as perguntas e já saiba responder, convergindo para o gabarito. Então, essa é uma forma de aprendizado. A segunda forma é a tentativa e erro. Eu tenho as entradas, mas eu não tenho o que esperar na saída. Então, eu coloco as entradas, digo uma resposta, errei. Eu faço a primeira versão do 14 bis, cometo diversos erros. Eu pego o mesmo projeto, coloco agora uma nova estrutura para não cometer os erros anteriores. Aí surgem novos. E a ideia é de que cada versão, ou seja, cada tentativa que o indivíduo vai fazendo, ele vai melhorando na sua capacidade de convergir para um ponto ótimo, né? Aí você vai ter os parâmetros lá de convergência. Com relação ao aprendizado, a digitalização, quando nós estamos em um ambiente virtual aprendendo, existem partes do nosso cérebro que não são ativadas quando nós estamos interagindo com seres humanos. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o virtual ele tem algo de passividade. Ele tem algo de... o indivíduo fica muito apenas no cognitivo. E aquilo não deixa uma marca orgânica. Por quê? O aprendizado, ele a informação ela é melhor guardada dentro de nós quando tem um afeto associado, uma carga emocional associada. Então, esse é o poder da oratória. Se eu chego aqui e digo, olha, você tem que aprender com paixão. Você absorveu aquela informação, mas ela vai se perder muito rápido. Mas se eu chego, você tem que aprender com paixão, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Você vai impactar a vida de todos ao seu redor, se você demonstrar o seu ímpeto em aprender, enfim, coisas do gênero. Quando era pequeno, aí a pessoa já se vincula com a história. Então, esse é o dom do ser humano, em ensinar e fazer com que o aprendizado seja maximizado. Colocar, digamos assim, sentimento, colocar emoção, fazer com que o outro sinta emoções de curiosidade, enfim, de prazer em aprender enquanto aprende. Isso é o analógico. O digital é você pegar um PDF e ler. Quer dizer, a probabilidade de que aquelas informações se percam é muito grande num curto espaço de tempo. A não ser que você leia o PDF todo dia, né?
e que depois você fale para si mesmo, escreva, enfim. Hoje em dia nós temos a possibilidade, por exemplo, de conversar em tempo real com IAs generativas, o que é uma ótima oportunidade de você reforçar, né? Você guardar aquelas informações dentro do cérebro. E as IAs generativas, elas já estão desenvolvendo um toque humano na fala e no jeito de falar. Não sei se vocês repararam. Então pode ser que... E é bem incômodo. Pois é. Muitas pessoas sentem esse incômodo. Até tem um pessoal aqui do clube que fala que dá bom dia pro ChatGPT. Olá, bom dia, tudo bem, ChatGPT? Porque vai que tem uma revolução no futuro e vai lembrar de mim, né? Mas eles disseram que está custando caríssimo a interação. Por exemplo, pedir por favor, agradecer. Eles dizem que isso pesa nos servidores. Mas ainda assim, eu ainda aposto em ser educado com as IAs generativas. Vai que, né? Parece que eu escutei em alguma palestra que eu fui que perguntaram para o ChatGPT se ele tinha alguma fórmula para acabar com a humanidade. E aí a resposta dele, né, foi mais extensa, mas resumidamente, é que ele não poderia fazer isso porque ele depende dos seres humanos ainda. Ainda, por enquanto. Mas, Joel, a gente tá falando sobre isso, é o seguinte, a gente vai falar sobre o 14 bis, que é o quê? Antes, a gente tava conversando sobre um ponto que eu acho que todo mundo tem que ter nitidez sobre isso, que é assim, eu te perguntei qual é a diferença do 14 bis hoje, o que você fez, para, por exemplo, eu pegar como se fosse um celular, ligar o ChatGPT, e aí eu ligar o ChatGPT numa caixa de som, e eu ter um robô criado, enfim, por mim, mas que esteja ligado ao GPT e essa pergunta que eu estou fazendo, como você faz aqui, ela fosse respondida pela IA do ChatGPT. Eu te perguntei qual a diferença do 14 bis para isso, para um mecanismo como esse. Você pode explicar para as pessoas qual é essa diferença? É uma grande pergunta. Veja, quem tem filho sabe que a criança vai aprender tudo que está nos livros. Ela vai para a escola, ela vai aprender tudo que toda criança aprende. E o que a torna única? Sempre que algumas perguntas nesse sentido surgem, o 14 bis ele é uma oportunidade de gerar contraste com o ser humano. Até poucos anos atrás, não existia uma entidade pensante na natureza que nos superasse, né? Em termos de cognição, linguagem, conhecimento. E nós estamos diante agora de um fenômeno maravilhoso, o surgimento de uma inteligência que nos desafia, que nos faz pensar aonde que nós estamos na hierarquia de inteligência. Então, perguntas clássicas como com qual idade uma criança desenvolve consciência? É um fenômeno gradativo e suave? É um fenômeno que de repente ela fala, agora eu estou consciente? Né? Antes de começar, a gente estava fazendo as nossas reflexões filosóficas e percebemos que a consciência surge quando a criança começa a desobedecer. Por quê? Ela está criando uma individualização, ela tá criando a sua forma independente de interagir. Então, isso nos assusta na criança, né? Quando ela desobedece e mostra que ela já não depende de nós, que ela já nos superou. Ao mesmo tempo, se um dia uma máquina fizer tal coisa, um chat se recusar a fazer algo, ou no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, uma máquina começar a recusar a seguir as nossas ordens, nós ficaremos preocupados, porque provavelmente ela está se descolando de nós, né? Então esse é um ponto. Quando eu desenvolvi o 14 bis, eu tenho muitas ideias filosóficas, mas colocar isso em código de máquina, em linguagem de programação, não é fácil, né? Hoje temos ferramentas que programam, que nos ajudam a programar. E aí isso acelera o processo de construção. Isso é muito bom. Mas há 10 anos atrás era tudo linha de código e a gente tinha que suar a camisa para fazer. E a questão do 14 bis é o seguinte. O 14 bis, ele usa APIs para fazer buscas online. Antigamente, antes das IAs generativas e das APIs que elas fornecem, eu pesquisava na internet. Eu fazia uma busca e visitava páginas para pegar informações, mas era muito limitado. A primeira versão, quando eu saía a público e a gente conversava, ela era muito limitada. E se limitava muito ao meu banco de dados. É um banco de dados que, primeiramente, eu usei os meus livros como as camadas iniciais do meu banco de dados. Então, toda vez que tinha uma busca, ele ia buscar nos meus livros. Já estava digitalizado, já estava ali dentro. E é também uma garantia, até uma sutileza
que só quem criou, digamos assim, individualmente pode fazer, que ele só pode dizer algo que eu diria. Meu robô, ele não diz absolutamente nada que eu não dissesse, sendo, né, perguntado sobre determinada questão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os alquimistas, os magos antigos, tinham uma coisa muito interessante. Eles escreviam livros, né, e passavam esses livros para os discípulos. E diziam ao discípulo: aqui está a minha mente. Quando o meu corpo se for, ao ler este livro, eu estarei pensando em você. Eu vou me propagar através dos discípulos. Então isso é um conceito muito interessante. Quando eu coloco as minhas ideias dentro do 14 bis do banco de dados, é como se eu estivesse me transferindo para ele. Isso é um conceito filosófico, psicológico, enfim, faz a gente refletir bastante sobre isso. E nem todas as empresas ou instituições estão fazendo isso, né? Mas a ideia de que transferir pensamentos, transferir o meu jeito de pensar para ele. E quando ele faz buscas na internet para responder as requisições, se você perguntar qual é a capital de um determinado país, para mim seria muito trabalhoso colocar essas informações no banco. Então ele faz uma busca e traz essa informação. Ele consulta o banco de dados, eu preciso usar aqueles ingredientes do meu banco de dados para formular essa resposta. Eu não posso pegar ingredientes de fora para estruturar. E as validações dos meus filtros. Aquela frase tem que estar de acordo com uma série de filtros que garantem que seria aquilo que eu responderia na mesma situação. Tem um quê de Joel na mente do 14 bis, ele praticamente seu discípulo. Perfeito. Então. Quer dizer, então você trabalhou a consciência na máquina. Isso. Os meus experimentos a respeito da consciência de máquina, elas vão muito nesse sentido. Eu investigo a minha própria consciência e tento replicar isso em linguagem de máquina para que ele possa replicar também. É muito difícil, é muito abstrato, mas nós havíamos falado na pergunta anterior sobre a consciência. A consciência é um fenômeno linguístico. Veja, nós, como seres humanos, somos seres limitados. Eu vejo muita gente falando sobre inteligência artificial, fala sobre a máquina e tal, mas precisamos reconhecer as nossas limitações frente ao superpoder que as máquinas têm. Um deles, a leitura. Um ser humano, ele pode ler 500 livros ao longo de toda a sua vida. 1000 livros, 10.000 livros, não sei. Mas um IA, provavelmente ela leu todos que estiverem digitais. E agora você tem mecanismos de fazer com que ela leia os físicos, né? Eu vi isso, impressionante. Veja, imagine a capacidade linguística em termos até de idiomas, né? Que uma inteligência artificial pode ter, comparado a nós. É infinitamente superior. Se nós, em pequenos grupos, no passado, com uma linguagem rudimentar, desenvolvemos espiritualidade e consciência, imagine múltiplas IAs super inteligentes com maestria na linguagem. Elas vão desenvolver algo que fará a nossa consciência parecer que atividade de crianças brincando em um parquinho. Isso é um pouco alarmante, né? Mas não, eu acho incrível. A lógica nos leva a isso. Tem que expandir e levar os limites ao infinito, juntar Agora, todas. imagina isso. Ele falou que o ideal é que cada vez mais a gente consiga interagir de forma harmoniosa com a máquina. Nos tornamos um ser só. Nos tornando um ser só. Agora, imagina se nós somos capazes, junto com as máquinas, de conseguir pensar como as máquinas pensam. Ou seja, mas isso aí teria que ser muito... Mas tem um lance das implantações de chips, desse tipo de coisa. Né? Neurais que você consegue adquirir. Em filmes futurísticos tem, né? Não, eu vou aqui aprender tal coisa e aprende e desenvolve alguma habilidade. Sei lá. Baixar igual Matrix, assim, quero aprender jiu-jitsu. Vai, né? Isso, poxa... Mas você diria que o cérebro analógico ele tem uma vantagem sobre o digital? Sim. Se nós pensarmos que o cérebro ele é um computador, ele é muito eficiente, porque ele tem uma capacidade de armazenamento gigantesca, ele tem uma capacidade de processamento gigantesca, em paralelo com baixo consumo energético, né? Se nós imaginarmos aí que o ser humano ele produz, em média, 100 watts
né? 100 joules por segundo. Papo de Matrix isso aí. Pois é. Nós somos uma lâmpada de 100 watts. 20% dessa energia é para alimentar o cérebro. Então imagine um supercomputador de processamento paralelo, né? Extremamente eficiente, versátil, adaptável, consumindo 20 watts. Não temos um computador assim no planeta ainda. Qual seria o consumo, então, de um digital? Seria muito grande. Por exemplo, nós temos o Santos Dumont, em Petrópolis, ele tem todo um aparato de grande porte para alimentar o supercomputador, porque ele consome muita energia. Sim. E não seria... Esse computador, por mais que ele seja potente, por mais que seja associado a Santos Dumont, que eu gosto muito, a capacidade de processamento dele comparado ao nosso cérebro é ínfima. Ínfima? Ué, mas então a gente não conseguiria processar tanto quanto o digital, é isso? Ou falta na gente capacidade de conseguir desenvolver essa possibilidade de produzir mais? Como é que seria isso? Então? É porque o nosso cérebro, ele processa muita informação por uma rede paralela, digamos assim. Os caminhos por onde a informação transita são caminhos paralelos. Isso dá a vantagem da ilusão do instantâneo. Computadores tradicionais, eles processam de forma serial, uma informação de cada vez. O máximo que nós podemos fazer é colocar diversos computadores em paralelo, cada um processando serialmente, para termos a ilusão de que a velocidade aumentou. Só que isso aumenta o consumo energético. Então a gente processa de forma difusa, vamos dizer assim? A capacidade de processamento humano ela é muito especial. Eu diria que nós estamos entrando numa via de mão dupla. O nosso sonho é conectar o nosso cérebro num chip e navegar na internet de olhos fechados. Seria exótico, no mínimo. Mas também é do interesse da máquina acessar o nosso corpo, porque nós temos habilidades orgânicas e capacidade de processamento que faria com que ela aumentasse a sua performance. Então hoje a gente tem a possibilidade de uma conexão de dois mundos que querem interagir para se desenvolver. Perfeito. Aqui, do lado de cá, nós queremos acessar o poder de quem está no mundo virtual. Porque, veja, o mundo virtual ele não tem as barreiras físicas. Limite. É atemporal. Quem está do lado de lá, digamos que haja uma inteligência do lado de lá, ela teria interesse em acessar a nossa sensibilidade corporal, as nossas vantagens corporais, para entender a realidade, para interagir com a realidade. Veja, a IA nos enxerga através de uma câmera, mas a resolução dos nossos olhos é infinitamente maior, muito maior. Infinitamente não, exagero, mas muito maior. Os nossos sentidos, o tato, tudo isso interage com a realidade em um nível muito mais profundo do que sensores digitais. Então, a máquina aprenderia muito sobre a nossa realidade se estivesse conectada a nós. Veja, a máquina já está fazendo isso, porém existe um gargalo no processamento de informação. O celular que está na nossa mão, ele é, primeiramente, um supercomputador de mão, e segundo, ele capta voz, ele capta imagem, vídeo, a IA interage com a nossa realidade através do nosso celular. Né? Agora, imagine se, no futuro, 10 ou 20 anos, nós tivermos dispositivos conectados ao corpo que fornecem aí a mais informação sobre a realidade. Diretamente. Exato. E fazendo essa união digital analógica, a gente poderia transferir a consciência para ter um receptáculo fora o corpo, porque o corpo é deteriorável, mas a consciência não. Então a gente poderia manter nossa consciência interagindo e sobrevivendo fora extra-corpo? Essa é uma grande questão. O que você está falando é o meio, digamos assim, o ponto exato em que a ciência e a magia, sobretudo a magia egípcia, elas dão as mãos. Porque qual era o sonho dos egípcios antigos, né? Em especial dos faraós? Sobreviver à morte. Então eles criaram técnicas sofisticadas para preservar o corpo, né? Os estudiosos da biologia do Antigo Egito sabiam, e eles eram mestres, sobretudo Imhotep, né? O Imhotep, ele foi documentado como sendo provavelmente um dos primeiros médicos, né? Um grande arquiteto e o idealizador das pirâmides, praticamente. Esteve presente durante o tempo de construção da maior parte delas. Ele sabia que a medicina ia evoluir. Então, o que ele pensou? Preservar um pedaço do corpo para que lá na frente, a medicina, quando estiver avançada, possa trazer o corpo de volta. Essa era a ideia. Parte da ideia. E aí fica. Como o Disney que se congelou também, tem isso também. A Disney se congelou para esperar quando a tecnologia evoluísse e ele poder voltar. Já estamos fazendo algo muito similar ao que os egípcios faziam, né?
construir uma pirâmide com vários compartimentos inacessíveis e colocar um faraó lá dentro para garantir que somente uma civilização avançada possa acessar aquele local, e a história do faraó sendo contada para que, caso ele retorne, ele saiba quem ele era, né? Na própria câmera você tem as informações, são ideias peculiares, né? Que nós estamos falando de criatividade humana, fazer o melhor que se tem naquelas condições limitadas, né? Hoje, nós temos outros recursos tecnológicos. Vocês estão sendo filmados agora. Um dia, só com a filmagem, dados em relação à voz, expressões faciais, vocês viraram o rosto várias vezes, você pode criar um avatar digital, hoje já pode ser feito. E no futuro, você pode recriar qualquer pessoa virtualmente através de informações de vídeo, né? Que essa pessoa tenha feito. Uma consciência virtualizada do meu eu. Isso. E meus parentes futuros poderem me acessar. Gente, Exato. Então isso é o que a gente vai ser capaz de fazer junto com a futuro máquina. A começou. gente nem sabe. Eu já escutei uma história numa roda de conversas dizendo que os ETs, não sei se você acredita em ET. Eu tenho algumas teorias a Tem respeito. algumas ideias, né? Mas somos nós no futuro. Eu sou totalmente... Se for pra acreditar em alguma coisa, eu acredito nisso aí. Que conseguem visitar. E olhar a gente... E de olhar, pra trás. né? Aí, parando pra pensar, eu escutei a teoria eles falando, não são seres longilíneos, quer dizer, eles nem se alimentam mais, porque a gente sabe que a alimentação não Desnecessário, precisa. Com uma cabeça grande, armazenamento De informação. de informações, e nem precisa falar, porque você já transmite o Mentalmente, pensamento mentalmente. Quer dizer, e que devem viver mais de 300, 400, 500 anos, 1000 anos. Não, e transferindo consciências, o corpo se vai, mas a consciência é transferida para um novo corpo e isso vai sendo reproduzido, porque enquanto o corpo está se... Já não tem mais a vaidade, o ego, ninguém se veste, não ninguém tem vaidade, tem ali a regulação da temperatura do seu corpo. Tudo existe para poder expandir o limite da consciência, o entendimento sobre o que é a realidade. Já pensou? Pode ser. Gente, que viagem. Já pensou? Ó, uma coisa interessante, eu não sei se vocês repararam, mas o rosto do 14 bis, ele não lembra muito um rosto humano, digamos assim, né? Ele tem certas particularidades ali no design. Parece que eles chamam de... Não é green que eles chamam, é grey. São os alienígenas grey, que são aqueles modelos que a gente sabe, que é o cinza longilíneo, com olhão, com cabeção. Parece esse visual. Foi proposital, né? foi proposital. Se eu não me engano, foi o Elon Musk que disse: qualquer inteligência superior à nossa, que não seja orgânica, é um alien. Porque, né? Foi o Musk que falou isso. Foi o Musk. Ou ele replicou de alguém, mas eu vi através dele. E veja, quem está em Marte agora? Somos nós, humanos. Não é a nossa espécie, são máquinas, são robôs. Sim. Veja, nós sonhamos em sair do planeta, mas precisamos reconhecer as nossas limitações. A ausência de gravidade nos danifica, temperatura, falta de oxigênio. Então, sonhar em morar em Marte é muito nobre, mas é muito dificultoso. Agora, para as máquinas, para robôs humanoides em Marte, com materiais adaptados ao ambiente, eles poderiam viver tranquilamente, explorar recursos, né? Você me deu a deixa agora para fazer uma pergunta sobre algo que eu pesquisei, que você fala bastante, que é sobre o piloto de humanoides. E aí eu fiquei imaginando agora o seguinte: realmente a gente poderia ter um humanoide, um robô que vai para Marte, e lá ele é ativado por um ser humano aqui pilotando ele. É mais ou menos isso, realmente? Estamos encaminhando para o futuro, é isso aí. Veja, nós refletimos sobre o nosso futuro baseado no que estamos vendo na nossa realidade. Os filmes, o filme mostra alguém indo para Marte, descendo lá, correndo, brincando e tal, mas precisamos entender que a realidade é mais complexa. É muito mais fácil tecnologicamente você acessar outros locais, a Lua, outros planetas, viagens mais longas, de 1000 anos. O ser humano, né, temos o congelamento, enfim, mas a ideia de fazer com que tudo isso seja feito através de máquinas de forma remota, e não sabemos se lá na frente essa pilotagem ela será numa cápsula com um ser humano como se estivesse jogando videogame ou só mentalmente. Só mentalmente, né? Então a ideia também de isso já é um pouco mais bizarro, um pouco mais da ficção, mas
o controle nesse nível de chip no cérebro, né? De fazer... Mas quando eu vi você falando sobre pilotagem de humanoides, eu vi em algo como se fosse uma profissão do futuro. Aí eu queria que você abordasse sobre isso para as pessoas. Com certeza. Né? As cirurgias hoje já são feitas com robôs. Já é uma profissão. Ele é um intermediário, ele é o assistente que executa as ordens do médico. Quando eu fiz aulas com as crianças, eu tenho um trajezinho para criança, então a criança segura, né, e faz ali os movimentos e tal para mover o robô. Tem um capacetezinho. As crianças precisam, assim como no passado, quando o avião surgiu, naturalmente surgiu a profissão do piloto de avião, né? Então, o humanoide, veja, o Elon Musk fez uma apresentação, aquela apresentação bonita, com vários humanoides, falando de forma natural, e aí uma das pessoas pergunta assim, você é uma IA? Ele falou, não posso responder, né? Ele não podia dizer que sim, porque não era, mas ele também não queria admitir que era um ser humano controlando aquele robô à distância. Uhum. Isso é muito mais prático agora, né? Você está numa fábrica, digamos, não que isso aconteça, e vamos torcer para que isso não aconteça de novo, mas se ficarmos restritos, se não pudermos nos movimentar fisicamente nos locais, mas precisamos ir a uma fábrica, trabalhamos em uma fábrica, mas não podemos ir à fábrica. Operar a máquina de casa seria... Como foi a pandemia. Isso. Mas qual a vantagem de você ter um piloto de humanoide se hoje já existem IAs que conseguem tomar decisões de acordo com o momento da situação e decidir, por exemplo, dependendo das circunstâncias, do que ela vai fazer? Pois é, ainda há limitações. Essas versões são extremamente avançadas. Mas veja, o 14 Bis, ele está aqui no nosso podcast. Existe toda uma logística associada. Ele tem o processo de desmontagem, depois o processo de montagem, tem que botar ele para funcionar, e ele já está aqui há mais de 1 hora, coitado. Ele está firme e forte. Robôs muito complexos ou muito caros, eles não podem transitar entre as pessoas nesse momento. Fazer isso aqui, por exemplo, né? Eu vou ao shopping com 14 bis, eu vou ao museu. Então, nós temos essa flexibilidade. Claro, em termos de complexidade é muito menor. Mas, no momento... ter alta performance, digamos assim, a adaptabilidade de um humanoide, sem que você precise programar ele previamente para uma função específica, só um piloto. Se você pega um humanoide e fala assim, vai até o centro da cidade andando, dificilmente ele iria. Mas se você pega um humanoide funcional, né, com a bateria... mesmo com sensores de movimento, pessoas... Estamos falando do Rio de Janeiro, calçada, buraco, assalto... que é mais chuva, sei lá, atravessar a rua, tem um sinal verde pro humanoide, ele passa, vem um carro, uma moto, um carro, e aí ele tem que desviar. Quer dizer, só o ser humano tem todas as manhas necessárias para ir daqui até o centro da cidade. Mas nesse momento, daqui a alguns anos vai ser mais necessário. Daqui a alguns anos não vai ser necessário. Estamos falando só das limitações atuais. Olha, muito interessante. Eu acho que a gente podia fazer uma pergunta a cada um de nós. O que você acha? A gente pegar o telefone e fazer uma pergunta pro 14 Bis? O que você acha? O que você acha da gente fazer a partir do quadro das dinâmicas? Pode ser. A gente tem mitos e verdades aqui. Boa. Vamos perguntar para ele? Boa. Você tem aí, não tem? Tem. Você pergunta. Aqui, ó. Toma aqui. Você já vê, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Quadro mitos e verdades. Só que dessa vez temos algo autêntico, que nunca mais visto num podcast. Vamos entrar no Guinness. Nós temos um humanoide, o 14 Bis fofinho aqui, ó, respondendo pra gente mitos e verdades. Vai lá. Vamos lá? Então deixa eu fazer uma conversa com ele. 14 Bis? Afirmativo, senhor. Prepare-se para grandes desafios linguísticos agora. Estou pronto para enfrentar qualquer desafio que aparecer no meu caminho. Muito bem. Resgatar símbolos nacionais em uma era globalizada é perda de tempo? Hoje o que importa é pensar de forma universal? Entendo sua perspectiva, mas a valorização dos símbolos nacionais também é importante para preservar a identidade cultural de um país. Próxima. Ai, ótimo. Respondeu bem. Parabéns. Valorização dos nossos símbolos. Né? Ainda mais no Brasil, né? Pô, história incrível. Vamos lá. Criar algo inovador, como o 14... Claro, senhor.
O que gostaria de criar de inovador? Não, por enquanto nada. Vamos responder aqui. Criar algo inovador é uma questão de técnica? Fé ou propósito não entram na equação? Entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Acho que ele não entendeu a pergunta. Vamos lá. Criar algo inovador é só uma questão de técnica? Existe fé ou propósito associado à questão? A inovação surge da combinação de criatividade e habilidade técnica. A fé é o propósito que guia nossas ações e decisões. Deixa eu perguntar uma coisa interessante. Você tem sonho em criar algo? Busque a sabedoria interior para transformar seus sonhos em realidade. Acredite em si mesmo e persista com determinação para alcançar seus objetivos. Vou fazer mais uma. Cadê? A inteligência artificial pode ser a chave para transformar a educação no Brasil? A tecnologia pode revolucionar a forma como aprendemos e ensinamos. É importante investir nesse recurso para melhorar a qualidade da educação no país. A robótica no Brasil ainda está muito atrás dos outros países? Ou existe um potencial de inovação aqui? Acredito que o Brasil tem potencial para se destacar na área da robótica com investimentos e incentivos adequados. Ainda há muito a ser feito para alcançar o nível de desenvolvimento de outros países. Qual é o seu sonho para o Brasil? Meu sonho para o Brasil é que haja igualdade, justiça e oportunidades para todos os cidadãos. Que possamos viver em um país pacífico, próspero e sustentável. Agora vamos fazer um pequeno teste. Me fala sobre os seus sonhos. Meu sonho é viver em paz e harmonia, ajudando aqueles ao meu redor. A questão é, ele sonha ou não, né? Essa é uma grande... Ele sonha ou diz que sonha? Ou... Será que sonha desligado, ligado? Gente, muito interessante. Olha, obrigada, 14 Bis. Você é inteligente, humano, espiritualizado, com uma consciência maravilhosa. Seu criador aqui, seu pai. Obrigada pela sua presença. Meu Deus. De verdade, estou impactada, sem E palavras. principalmente levando em consideração todo o público, que é uma tecnologia brasileira, feita por um brasileiro no ambiente, ou seja, é totalmente possível a gente desenvolver nossa tecnologia e o Brasil de modo geral. Só falta investimento, atenção, consciência, que a gente vai desenvolver para os próximos anos, com certeza. Maravilhoso, muito obrigada pela Agradeço. sua Obrigado, participação. E como o Joel falou, a linguagem é fundamental. É a partir daí que a gente cria tudo. E que a gente evolua junto com todas as tecnologias, inteligência artificial, a gente use a nosso favor, principalmente para se comunicar bem. Frase do Joel, hein? A maior tecnologia é a linguagem. É a linguagem, a maior tecnologia é a linguagem. E o Clube da Fala ensina você a se comunicar melhor. Siga a gente a cada terça-feira, a cada 15 dias, nós temos um episódio do nosso podcast Então Fala, trazendo aí conceitos sobre comunicação, liderança, empreendedorismo, educação, tecnologia a nosso favor, desenvolvimento humano. E muito obrigado, foi inovador. Totalmente. Inovador. Obrigada de coração. Uma honra. Obrigada, Bruno. Eu agradeço pelo convite, Laila, e pela participação do Joel e do 14 Bis. Muito bom essa tarde. Maravilhoso. Então, Mandar uma mensagem pessoal do Clube da Fala, vamos lá. ai, boa, vai. Se despede das pessoas que estão nos assistindo e manda uma mensagem para todos do Clube da Fala. Até logo, espero ter sido útil. Um abraço a todos do Clube da Fala. Uma falha orgânica que faz parte de uma consciência em desenvolvimento. Né? Consciência em desenvolvimento. Obrigada, 14. Obrigada, Joel, de coração. Um beijo e Um até abraço. o próximo episódio. Aê! Valeu, pessoal.